Lucas capítulo 21. Novo Testamento. Você chega a Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e aí tem Lucas. Amém? Todos acharam, gente? O que eu vou ler aqui aparentemente não vai ter nada a ver com o tema do culto dessa noite, que é a oração. Nada a ver. Ele vai praticamente vai passar passos largos, muito longe daquilo que a gente vai tratar nessa noite. Aparentemente. Mas presta muita atenção, por favor, porque essa passagem vai falar muito sobre o culto de oração. Amém? Lucas 21 diz assim, eu vou ler e depois eu vou explicar. Podem sentar, obreiros, por gentileza. A oferta da viúva pobre. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 moedas, 2 pequenas moedas. E disse, Jesus falando, verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre, deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Essa, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Aqui, se a gente olhar para esse texto, ele não tem nada a ver com oração. Está falando de oferta, está falando de dinheiro, está falando de mantimento do templo, do santuário, também o mantimento dos levitas. Se a gente olhar o contexto histórico das viúvas da época de Jesus, naquele tempo, as viúvas, a gente vai perceber que elas eram classificadas, estava ali na classificação entre os órfãos e entre os estrangeiros. Também se encaixavam as viúvas. Por isso que a lei em Deuteronômio afirma que nós temos que tratar e cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. A situação daquela mulher que a gente acabou de ler era uma situação muito complicada, porque o mercado de trabalho ele era fechado para as mulheres. Naquele tempo, os judeus, se você estudar um pouco sobre a cultura judaica, os judeus, eles, quando acordavam de manhã, eles faziam uma oração a Hashem, a Deus, e eles falavam assim, Senhor, graças nós te damos, porque nós não nascemos nem mulher e nem cachorro. Naquele tempo, mulheres eram excluídas. Mulheres aparentemente não tinham valores. Os judeus, quando acordavam de manhã cedo, a primeira oração que eles faziam, eles davam graças a Deus por não ter nascido mulher e muito menos cachorro. Olha o grau que chegava a esse povo de intolerância, ou digamos assim, um povo que aparentemente era para ser de Deus, mas era o mesmo povo que excluía aqueles que eram chamados. Por isso que naquela passagem que a gente pregou aqui, sobre aquela mulher no poço de Jacó, ela estava falando com Jesus, Jesus quebrou todos os dogmas da religião, porque sabia que os judeus não se davam com os samaritanos, e ainda mais quando era uma mulher conversando com os judeus, ou com o judeu que era Jesus. Os homens judeus, por mais que as mulheres eram as suas esposas, eles não podiam nem conversar em público com as suas mulheres. Tinham que conversar em casa. Os homens não podiam ter contato através da glossa, da boca, através de palavras com as mulheres. Não podiam. Isso era praticamente proibido em Israel no tempo de Jesus. Então, a situação dessa mulher era muito complicada. Ela era uma viúva, o seu marido morreu. E naquele tempo, o mercado de trabalho era fechado para as mulheres, sobrava apenas. Você pode ver, usamos o exemplo de Maria Madalena. O que Maria Madalena era? Praticamente veio da cidade de Magdala. Magdala era representada pela cidade das mulheres da vida, ou seja, a cidade das garotas de programa. Então, para aquelas viúvas daquele tempo, só lhe restava praticamente a prostituição, ou seja, virar garota de programa, virar prostituta, ou a mendicância, que é pedir esmola, que é praticamente virar mendigo. Se essas mulheres viúvas, elas
enviuvasse novas, elas poderiam casar novamente, se fossem nova. Se tivessem filhos, elas poderiam ser sustentadas pelos seus filhos, se caso os filhos forem homens. Se elas enviuvassem velhas, ou talvez enviuvassem velhas e sem filhos, ou talvez com filhos pequenos, seria muito difícil a sobrevivência para elas. Em Israel existia a lei do levirato, ou seja, a lei dos levitas, que a cada 3 anos, alguma Bíblia diz a cada 1 ano, outras Bíblias exigem de 3 em 3 anos, praticamente a colheita do dízimo, que é o alimento, você sabe disso. E as 12 tribos que saíam para a guerra viam os artifícios de guerra, o alimento, a colheita, a ceifa, e depositavam dentro do templo, e os levitas faziam o papel de distribuir para quem? Para essas 3 classes excluídas: as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Porém, essa lei, naquele tempo, ela era muito pouco cumprida. Era pouco cumprida. Em Deuteronômio 24:19, havia uma lei estabelecida por Deus, visando o bem das viúvas. Se você ler, a lei fala isso. Visando o bem dos órfãos, visando o bem dos estrangeiros, relacionados à colheita, onde o povo de Israel deveria deixar uma parte da colheita para o sustento desse grupo de pessoas. Se você ler Deuteronômio 14:29, também nos é descrito sobre a festa da comunhão, onde o dízimo era usado para sustento dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Como eu acabei de falar, de 3 em 3 anos isso era feito em Israel. Esse praticamente era o uso comum do dízimo no Antigo Testamento, estabelecido por Deus. É um pouco para você entender o que era uma viúva naquele tempo. No texto de Lucas 21, que a gente acabou de ler, a gente vê um belo exemplo de uma pessoa numa situação, de uma mulher numa situação como registrada acima, uma viúva com extrema dificuldade. Extrema dificuldade. Ela veio depositar a sua oferta no gasofilácio, ou seja, na sala do tesouro, onde havia 3 caixas de oferta em forma de trombeta. Quando eles entravam dentro do santuário do templo, quando eles entravam no lugar da oferta, ali tinha 3 ofertórios, digamos assim, em formato de trombeta. E havia uma sala específica para as mulheres. Enquanto isso que no outro lado tinha 3 em formato de trombeta. Enquanto isso que no outro lado as mulheres colocavam, no outro os homens colocavam. E a Bíblia relata aqui que uma multidão de homens, empresários bem-sucedidos, depositavam as suas ofertas dentro do alforje, ou dentro do ofertório. Só que Jesus chama os discípulos, eu imagino Jesus pegando os discípulos pela mão, trazendo para perto, observando o momento da oferta de todos. E Jesus mandou os discípulos fitar os olhos naquela viúva, fitar os olhos naquela mulher. E Jesus, ele falou assim, olha, você está vendo essa viúva? Estamos sim, Senhor. Está vendo aqueles homens? Estamos. Quem que vocês acham que deu mais? Aqueles homens que davam das suas sobras? Ou essa viúva que, apesar de ter 2 moedas, deu o seu tudo? O que chama a atenção de Jesus não é o valor da oferta, mas sim a atitude de entregar o tudo que ela tinha. De entregar o tudo que ela tinha. A oferta da viúva nos dias de hoje, equivalia a 46 centavos do valor da moeda da época. Imagina alguém que depositava grandes valores dentro do alforje. Imagina uma mulher que depositou apenas 46 centavos. E Jesus disse que ela foi a que mais deu. Porque ela deu o seu tudo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não estou falando de dinheiro. Pastor, mas aí está falando de dinheiro. Olha com os olhos espirituais. Há uma grande diferença daqueles que entregam o que sobra. Daqueles que entregam quando não rasga o coração. Daqueles que entregam quando não constrange. Daqueles que entregam quando praticamente não sente nada na carne.
para aqueles que de fato, quando entregam sente a dor, estão entregando o seu tudo. Estão praticamente entregando tudo que tinha. Seria esse valor que chamou a atenção de Jesus? Hein, pessoal? Não. Não foi esse valor que chamou a atenção de Jesus, mas a atitude dela sim. A atitude daquela viúva chamou a atenção de Jesus, porque ela se desprendeu das duas moedas, ou seja, era tudo que ela tinha, e ela depositou no gasofilácio. O que dá para fazer hoje com 46 centavos? A gente consegue comprar alimentos? Não. Pagar moradia, pagar aluguel, a gente consegue? Não conseguimos. A gente consegue ter um momento de lazer com 46 centavos? Não conseguimos. Conseguiria sobreviver com 46 centavos, pessoal? Também não conseguiria. Talvez essas duas moedas era a última reserva que ela tinha do marido falecido. Eu não posso afirmar, mas olhando pela lógica da história, talvez eram as duas moedas que ela tinha como a reserva de garantia. Talvez se faltasse alguma coisa, mas vai comprar o quê com 46 centavos? Não sei se essa viúva tinha emprego, não sei se ela mendigava, eu não sei se ela tinha filhos, se possuía uma casa, que havia alguém que amparasse essa viúva. Eu não sei se as leis de Israel estavam ali assistindo nos momentos de necessidade dessa mulher, se estava bem de saúde, se estava bem vestida. Eu não sei se ela tinha parente que morava próximo dela. Não sei. Uma coisa eu sei, ela confiava no que estava escrito através do salmista, em Salmo 68:5, que diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Ela cria na palavra, ela cria no que estava escrito. Se a gente olhar para esse texto, você vai me perguntar o que a história da oferta da viúva tem a ver com o culto voltado para a oração. O que tem a ver, pastor? E ontem eu estava estudando sobre isso, e eu focando o meu pensamento nessa passagem, e eu falava para Deus assim, e eu tentava buscar outras fontes e não conseguia. E eu falava para Jesus assim, eu orei antes e falei: meu Deus, o que o Senhor quer falar através dessa passagem? Porque está falando de dinheiro aqui. O que eu vou falar através desse texto na igreja, num culto de oração? O que o Senhor quer mostrar com isso através de um culto de oração? O que o Senhor quer revelar para o povo? Falando de moeda, falando de oferta, falando de entregar oferta no ofertório, seja onde for, aonde ela colocou. Mas o que o Senhor quer revelar através desse texto para a sua igreja? Agora a gente vai observar o contexto da história a que se remete a oferta da viúva. O contexto. A gente leu 21, né? Olha o 20:45. É acima do 21. Olha o contexto da história. O contexto. Olha como é maravilhoso isso. E a gente consegue compreender que esse texto ele tem tudo a ver com o culto de oração dessa noite. Tudo a ver. Jesus censura os escribas. Está escrito aí? Lucas 20:45. É o contexto. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Olha o que ele recomendou. Guardai-vos de quem? Dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, ou seja, vestes longas, e muito apreciam as suas saudações na praça, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem o quê? Longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Olha que maravilhoso isso. A questão colocada em jogo pelo nosso Senhor Jesus é que os escribas e os fariseus, quando estavam diante de um público que era acessível às suas práticas religiosas, eles gostavam de mostrar aquilo que eles não eram quando ninguém o via, quando ninguém talvez estava com seus olhos sobre eles. Momentos antes, o Senhor Jesus exorta os seus discípulos
a se guardar dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e serem cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honras nas sinagogas. Eles escolhem os melhores lugares nos banquetes, meu Deus do céu. Ou seja, esses mesmos escribas, eles exploram as viúvas, roubam os seus bens e, para disfarçar, fazem orações compridas. Jesus disse, portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Jesus está falando assim, entre aspas, o maior rigor virá para aqueles que aparentemente demonstram ser uma coisa, mas não são. Acontece muito na igreja isso? Hein, pessoal? Muito. Hoje é culto de oração. Mas aqui é fácil orar. Aqui é muito fácil. É um dia que você levou como costume, em comum no seu dia da semana, quinta-feira. O povo sai de casa, vem para a igreja, é culto de oração, então eu vou fazer o quê? Vou orar. Pastor, mas eu estou orando para Deus. O problema é que a gente quer fazer quando todo mundo está olhando. E Jesus, ele condenou isso dos escribas. Vestiam vestes longas, queriam ser cumprimentados com respeito, faziam orações compridas, orações longas. A gente vê muito disso. A gente não vê muito disso? Orações longas, até bonitas. Orações compridas, até espirituais. Mas Jesus falou, isso não é o suficiente. Não é isso que eu quero. Jesus mostrava para os apóstolos, para os discípulos, que esses escribas, esses fariseus hipócritas, eles tentavam refletir na vida das pessoas aquilo que eles não eram no oculto deles. E logo depois, Jesus usa a passagem da viúva pobre, com as suas 2 moedas. Ou seja, Jesus usa a história da oferta da viúva para mostrar ao povo que é fácil fazer aquilo que de fato não lhe custa nada. Não vai te custar nada. Chegar hoje, quinta-feira aqui, daqui a pouco você vai dobrar o seu joelho e você vai orar. Vai te custar nada. Você já veio para isso. Né? Agora vai te custar muito quando aparentemente o seu tempo, porque se a gente olhar para o ditado popular de hoje, que muitos dizem que tempo é dinheiro, o que vai revelar de fato e de verdade que eu sou filho de Deus? É o meu tempo. A quem eu aplico o meu coração no meu tempo. Eu estou vendo muitas pessoas na igreja sem mácula valorizando mais o trabalho. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem. Mas se você pode estar na igreja, eu sei que muitos poderiam estar na igreja. Tem muita gente que eu analiso na igreja sem mácula que valorizam mais a sua família. Dias de culto, tiram para visitar a família, enquanto poderiam estar aqui e tirar um outro dia. Não lhe custou nada. Vai lhe custar tudo, vai lhe custar a sua vida e o seu tempo, quando de fato você tem algo para fazer no momento de culto, mas a sua preferência está aqui. Amém, pessoal? A sua preferência e a sua prioridade é estar diante da presença de Deus. Aquilo que de fato não lhe arrancará. Se a gente olhar para a vida dos escribas, a gente vê que aquilo não lhe arrancou nenhuma dor. É muito fácil eles vestir vestimentas compridas, com vestes de santidade, e aparentemente quem olhava do lado de fora eram mestres da lei, carregados de santidade, quando do lado de dentro Jesus chama eles de sepulcros caiados. Raça de víbora, filhos do diabo, vocês são igual aos sepulcros, túmulos, bonito por fora, mas podre por dentro. Jesus muitas das vezes fala para os fariseus, vocês fazendo isso, vocês se tornam 2 vezes mais filhos do diabo, 2 vezes mais. Aquilo que de fato não lhe arrancará suas razões, ou até mesmo aquilo que suprirá por um momento até as suas próprias necessidades. A oferta da viúva era tudo que ela tinha. Era tudo que ela possuía, estava sendo representada pela sua maior necessidade em questão. Era 46 centavos, pastor, mas era tudo o que ela tinha. E quando se trata de valores para suprir o que precisamos, ela não olhou para esse lado. Não olhou. A viúva possuía apenas 2 moedas.
representando o seu tudo. E os ricos depositavam dentro do gasofilácio as suas sobras. O que sobrava. Ou seja, trazendo para a nossa vida piedosa no dia de hoje, trazendo esse texto para a nossa vida espiritual, para a nossa vida piedosa diante de um texto desse, é muito fácil orarmos em ambientes propícios para aquele momento. Ou seja, cultos, adorações em grupos, ou até mesmo por convite de outras pessoas. É muito fácil. Isso não vai lhe custar tempo, não vai lhe custar cansaço, pois você leva isso como costume. A oração na vida de uma pessoa que tem a Cristo como sua prioridade não tem tempo, não tem lugar e não tem hora. Em todos os momentos ela faz daquele momento a sua oportunidade para levantar um culto de adoração para aquele que ela sabe que não existe dias específicos para isso. É como eu sempre falo, se você tem escolha, Cristo não é sua prioridade, porque ele tem que ser o único. E como eu falei desse sábado, se você tem escolha, é porque você tem mais de uma opção. É ou não é? Eu não sei se eu vou para a casa do meu pai ou vou para a igreja. Não sei se eu vou para a casa da minha mãe ou vou para a igreja. Não sei se eu trabalho ou vou para a igreja. Não sei se eu fico em casa descansando, estou muito cansado ou vou para a igreja. O seu tempo, de fato, revela quem você mais adora. O seu tempo. O seu tempo, de fato, revela se você tem dado as suas duas moedas dentro do ofertório. Volto a frisar, não estou falando de dinheiro. Amém? A pessoa que ela tem Cristo como prioridade, ela entrega o seu tempo quando muitas das vezes poderia estar realizando uma tarefa de satisfação própria. Eu poderia estar fazendo uma coisa para o meu agrado, fazendo uma coisa que irá satisfazer a minha vontade. Ela entrega aquilo que muitas das vezes, pela sua razão, não poderia entregar. Vivemos em uma sociedade se você olhar, a gente vive numa sociedade imediatista. Ou seja, onde eles querem tudo de imediato. Nossas tarefas cotidianas. E os dias parecem estar cada vez mais curtos. Você pode ver, o tempo parece estar passando muito rápido. E por esse motivo deixamos de oferecer para Deus as nossas orações. Em meio a tantas urgências, nós devemos nos perguntar: quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Eu estou sendo um cristão piedoso? Eu tenho de fato e de verdade agradado a Deus nos momentos que tiro com Ele? Será que Ele está se agradando de mim, pessoal? Ou talvez uso do meu tempo como prioridade apenas para minha família, amigos, bem-estar? Certa vez Jesus disse assim, no livro de Mateus 6:21, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Essa verdade serve para nos lembrar de que o nosso coração sempre vai estar naquilo que mais valorizamos. O nosso coração sempre vai se voltar para aquilo que é nossa prioridade. Você pode ver, se a sua família é prioridade, seu coração vai ansiar pela sua família. Você vai querer estar sempre perto deles. Não é? Se o seu trabalho é prioridade, se o seu coração se inclina para a necessidade financeira, o seu coração vai se inclinar para esse tipo de coisa. Enquanto que as coisas espirituais vão ficando de lado. Quando invertemos as nossas prioridades, o nosso coração fica parecido com aquelas caçambas de entulhos que são colocados nas calçadas, onde qualquer um joga os seus lixos e vão embora. É ou não é? Já viu aquelas caçambas de entulho que são colocadas nas calçadas? Cada um que tem um lixo faz o quê? Passa e joga. Né? Qualquer um. Quando a gente não coloca Cristo como prioridade, é isso que acontece na nossa vida. Cada um joga uma coisinha ali. Um pouco a família, um pouco o trabalho, um pouco meus desejos, um pouco meus lazeres, um pouco minhas satisfações, um pouco os meus objetivos.
E Cristo vai ficando de lado. Tem pessoas que priorizam amizades e tudo que lhe convém, menos Cristo. Pois ela sabe que priorizar Cristo, olha como é interessante isso. Ela sabe que se ela priorizar a Cristo, vai lhe custar as suas 2 últimas moedas. Ou seja, vai lhe custar o seu tudo e não a sua sobra. Deus não mendiga o seu tempo, pessoal. Você acha que você está fazendo um favor para Deus estando aqui nessa noite em oração? Quem precisa dele é você. É você. Pastor, mas Deus precisa de mim? Não. Precisa de você não. Pastor, mas claro que precisa. Deixa de orar para ver se ele vai correr atrás de você. Vai não. Pastor, e o filho pródigo? O filho pródigo, ele ansiou voltar para a casa do pai. Enquanto ele não ansiou, ele não voltou. O pai estava esperando? Estava. Mas enquanto ele não lembrou da casa do pai, enquanto ele não lembrou do que ele tinha quando estava na casa do pai, e o anseio, vou voltar para a casa do pai, ele voltou. Não foi o pai que foi atrás dele, não. Não foi Deus, aparentemente, que foi, tá lá o pecador, deitado no lamaçal do pecado, depois de outrora ter conhecido o evangelho, experimentado do dom do Espírito Santo. Se deleitou nas suas iniquidades. Meu amigo, esqueça. Se você não tomar uma postura de um bom cristão e retornar para a casa do Pai, ele vai estar lá esperando. Mas muitas das vezes, no meio do caminho, você pode não conseguir voltar. Então, zere por esse momento. Ofereça a Deus as suas 2 únicas moedas. Ofereça a Deus não o seu tempo de sobra. É como diz, e falamos muitas vezes aqui nos cultos, quer conhecer um cristão de verdade, é só olhar para o culto da semana. O culto da... Pastor, estou cansado. Mas não tem problema, eu quero estar lá. Não tem cansaço, não tem dor de cabeça, não tem dor no corpo, não tem trabalho, não tem família, não tem nada que vai me impedir de estar lá. Isso revela que a minha prioridade sempre foi fazer a vontade de Deus e não as minhas vontades. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, você vai procurar o melhor lugar para você orar. Seja na cadeira, seja na borda do altar. E nessa oração, é claro que não é aqui que você vai mostrar e você vai entregar suas 2 moedas. Não é aqui. Aqui você aprendeu o que é o seu tempo. É quando você estiver em casa. É quando o seu tempo, que você não tem mais nada para fazer. Não tem nada para fazer, vou orar. Não, não é assim. A vida cristã e a vida íntima com Deus demonstra que todos os momentos nós dependemos exclusivamente de Deus na nossa vida. Amém? Quem quer o esboço dessa noite que não ganhou?